Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Na videoaula passada, eu tinha dado início à parte de exclusão. Eu vou dar uma pausada um pouquinho nessa parte de exclusão para mostrar uma coisa que eu esqueci. Então essa videoaula vai ser como se fosse uma errata, ou o esquecimento que eu tive. Só para a gente lembrar, opa, minha internet aqui, pronto, voltou. É, Quando eu mostrei o salvar, logo após o salvar eu mostrei a listagem. Aí eu ensinei ordenar, filtrar, paginar, e aí eu acabei pulando já para a parte de exclusão. Faltou uma aula entre a 183 e a 184 para resolver um problema que está acontecendo. Eu vou mostrar o problema para vocês, só para vocês verem a simulação. Deixa eu rodar aqui o meu Tomcat. Então, o problema que está acontecendo é o seguinte: quando eu tento salvar um estado, ele salva no banco, só que ele não está atualizando o meu data table. Então, ele está salvando. Eu acabei caindo na armadilha que eu sempre falo: se você mexer com o manejo de bin e precisar atualizar algo na tela, você tem que fazer isso manual. Por exemplo, ó, eu tenho aqui os estados, né? Vamos cadastrar, por exemplo, um estado aqui que eu vou chamar de teste 1. Teste 1, aí, teste 1, T1. Salvei. Vou fechar aqui. Se você olhar, ó, ele não está aqui. Mas no banco, ó, ele vai aparecer, ó. Tá aqui, ó, no banco de dados. Quando que ele vai aparecer na minha tela? Se eu der um refresh, eu forço ele chamar o post construct. Ou seja, ele vai listar. Então, se eu apertar o refresh aqui, aí ele chama o post construct, que faz a listagem novamente, aí ele aparece. Só que é meio estranho, né? O usuário, toda hora que ele salvar alguma coisa, ele tem que ficar dando refresh. Então eu vou precisar melhorar o meu salvar. Então o objetivo dessa videoaula é isso, é resolver esse meu esquecimento. Então na próxima videoaula a gente retoma aí a parte de exclusão. Para resolver isso, vamos lá no nosso estado bin. No nosso estado bin, o que eu vou ter que fazer? No estado bin, o meu salvar, ele criava o DAO, mandava salvar, ele reinstanciava o estado. Alguns me perguntaram, eu até recebi, respondendo uma dúvida aí que recebi nos comentários, se eu fizer o comando direto aqui, eu posso? Pode, se você quiser colocar, escrever a instanciação do estado, ao invés de chamar o novo, ele também funciona. A única vantagem de chamar o método é que você economiza um pouco de digitação. Mas como o nosso exemplo é didático, você pode escrever aqui direto também. Tá, então ele instanciou o estado aqui, e aí ele deu uma mensagem de sucesso. Qual que foi o problema? O meu data table, ele ficou com uma foto antiga. Porque se eu inserir um novo estado, eu precisaria bater uma nova foto do instante atual. Isso daí vai ser um problema tanto na inclusão, quanto na edição e na exclusão. Por exemplo, na exclusão, eu fui lá, mandei excluir alguém, só que aí quando eu vou ver, no banco de dados ele excluiu, mas na tela ainda continua mostrando. Então eu vou resolver isso. Para resolver isso, eu vou recarregar a pesquisa de estado. Estado down.listar. Então o que isso aqui vai fazer? Ele vai forçar, a toda vez que eu salvar, ele vai forçar eu recarregar a minha pesquisa. Então, ou seja, ele sai de uma situação antiga para uma situação mais atual. Então é sempre bom lembrar, quando excluir, incluir, editar e excluir, lembrar de fazer a pesquisa para atualizar. Só que no caso aqui, eu atualizei somente no manejo de bin. Agora eu preciso ir lá e atualizar na minha visão. Vamos abrir o XHTML aqui. Agora, aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Quando a pessoa apertar o botão salvar, que é esse daqui, eu quero que ele atualize esse data table. Esse data table aqui, ó. Só que ainda, esse data table, ele está dentro de um formulário. Então, lembrando, quando o componente está dentro do formulário, eu preciso dar um nome tanto para o formulário, quanto tanto para o componente.
Nós já fizemos isso aqui em videoaulas anteriores. Então, vamos fazer então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um ID para esse colocar um ID para esse formulário. Vou chamar ele de FRM list. Se bem que eu acho que estou chamando de form, né? Deixa eu ver. Form. Então, eu vou usar form, padronizar. Form listagem. Então, eu chamei ele aqui de form listagem. E agora, eu preciso dar um nome para esse data table. Então, eu vou chamar ele... Como eu só tenho um data table na tela, eu vou chamar ele de tabela mesmo. Então, como eu não tenho dois data table, eu vou usar o nome mais simples possível. Então, eu vou ter que atualizar no form listagem o componente chamado de tabela. Beleza, para fazer isso, a gente vai usar o update. Então, vamos lá. Vamos descer lá embaixo agora. No botão salvar, eu já tenho aqui alguns refreshes, ó. Então, aqui eu vou colocar um espaço, dois pontos, o nome do formulário, form listagem, dois pontos, o nome do componente, tabela. Vamos agora rodar para testar para ver se eu consegui obter o efeito que eu desejo. Então perceba que para construir interfaces web, você tem sempre que se preocupar com as atualizações dos componentes. Então, deixa eu ver aqui. Deixa ele carregar, né? Vai demorar um pouquinho por causa do Hibernate. Por exemplo, então, vou cadastrar aqui um estado, sei lá, vou chamar ele aqui de novo, um AAA, sigla AA, salvar. Ó, já apareceu aqui embaixo, ó. Se eu colocar BB, salvar, aí ó, tá aparecendo aqui já, ó. Se for na outra página, teste 2, por exemplo, T2, salvar. Perceba que aumentou para 3 aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, conseguimos resolver o problema. Agora sim, o meu salvar ficou completo. Porque, além de salvar, ele atualiza o estado da minha tabela de listagem. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Então, na próxima videoaula, a gente retoma aí a parte de exclusão. Não esqueça de continuar dando aquela força, curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Abraços, até mais.